ela já tá na área, é isso mesmo. Simone de Molinari. Tema livre, Divã está aberto para você fazer aquela pergunta que você sempre sonhou, mas nunca teve coragem. Simone, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Lucas. Bom dia, Simone. E bom dia para os ouvintes que já estão frenéticos aqui, mandando as participações, né? Porque dia de tema livre é aquele dia que você pode perguntar qualquer assunto e, claro, a gente traz aqui para reflexão, né? A gente nem sempre consegue responder todos, porque o dilema das pessoas nem sempre tem uma resposta exata. Mas só da gente refletir e falar do assunto, talvez traz algum insight, alguma reflexão que possa ser a solução do problema. E quem sabe outra pessoa que está ouvindo, as pessoas gostam muito de tema livre, porque os ouvintes perguntam muitas coisas que as pessoas estão passando. Sim. E aí há uma identificação no tema, né? E depois que o programa termina, eu sempre recebo. Aquela moça que mandou aquela história tal. Então, eu vivo a mesma coisa, uma coisa muito parecida. Então, um ouvinte se identifica no outro, até porque os dramas costumam ser muito parecidos, né? Vamos começar, então? Uai, vamos lá. Não vamos perder tempo. Você quer começar, Lucas? Meu Instagram também está aqui. Bora trazer. A gente tem caixinha, Lucas? Daqui a pouco vai chegar a coisa aí. A caixinha tá na nossa rede social, no @rede98, tá no Stories. Daqui a pouco eles mandam coisa pra gente. Eu vou trazer o primeiro aqui, falando: Simone, eu tô achando que existe dedo podre para o amor. Só escolho pessoas erradas ou eu que não sei escolher? É o homem do dedo podre aqui. Já chegou, né? Na verdade, essa questão de dedo podre é uma questão que eu acho intrigante pelo seguinte motivo. Na hora que você culpa seu dedo, você está, de certa forma, se eximindo de quem está... Esse dedo pertence a você, quem está fazendo a escolha é você. Nós temos uma tendência à repetição de padrão. Portanto, é muito parecido. Então, assim, a pessoa costuma se relacionar com alguém que era extremamente autoritário. Aí, na hora que ela termina e procura outro, ela pensa assim: eu não quero alguém com essa característica. Só que ela não avalia a macro característica, porque talvez esse autoritarismo, ele pertencia a um espectro de pessoas egoístas ou de pessoas mais manipuladoras. E aí ela troca somente a característica, mas continua se mantendo um relacionamento com pessoas que tem uma conduta mais egoísta. Outro tipo de coisa muito comum de acontecer, de repetição de padrão: a pessoa que costuma levar o relacionamento nas costas sem reciprocidade, está sempre dando mais do que recebe. Aí ela troca de parceiro ou de parceira e arruma um parceiro ou uma parceira que demanda o mesmo. Aí você tem que olhar para o seu comportamento, para as suas escolhas. Que projeção é essa? Que falta de merecimento é esse que você tem nas escolhas afetivas que te faz escolher parceiro ou parceira que você acredita que foi péssima escolha que você fez, acusando seu dedo de podre? Então, existe uma coisa chamada recrutamento e seleção. Talvez você está precisando melhorar as etapas de recrutamento e seleção. Agora, tem o outro lado também, Simone, né? Pensando nessa pergunta aí, eu tenho o dedo podre, mas pode ser também que a pessoa, ela é exigente demais e ela quer um ser perfeito, que se adapte a todas as necessidades, aos moldes dela, e por isso ela sempre avalia que o outro não é bom o suficiente? Tem sim, Carol. Muito bom você pontuar isso aí. Tem, isso acontece, a pessoa nunca... geralmente é uma exigência que demonstra ali que será que a pessoa realmente quer se relacionar? Porque um não serve por causa disso, o outro não serve por causa daquilo, o outro não serve por causa daquilo. Agora, geralmente... Quem fala dedo podre é porque fez uma escolha assim realmente bem equivocada. Então, talvez essa pessoa precise exatamente o contrário do que você colocou. Colocar um nível de exigência um pouco maior. Porque se está reclamando do dedo podre, é porque a parceria afetiva aprontou alguma coisa que não foi legal. Tá bom, vou daqui então. Eu gosto desses casos que vêm com contexto, sabe? Um
relato grande explicando. Você gosta de historinha, né, Eu sempre Carol? escolho as historinhas aqui. Então, mandem histórias, mandem relatos. É porque eu acho que a gente consegue entender contextualizar isso. melhor, né? Porque às vezes até fica muito porque superficial. a caixinha de pergunta, ela dá um espaço muito pequeno. Então, eu falei, pode mandar direct com a história mais longa que a gente lê aqui. Vamos lá, olha só. Fui muito maltratada pelos meus familiares. Pai e mãe que só brigavam e esqueciam os filhos. Tias que entravam para ajudar e mais criticavam e nos batiam do que ajudavam. E uma avó que tinha uma casa de prostituição. Hoje tenho 33 Meu anos, Deus. não consigo ser feliz, não consigo ter amigos e nem um namorado que preste. Atribuo tudo ao meu passado. Como me liberto disso? Tem jeito? É uma história realmente bem triste e um passado bem marcante, né? Agora, é importante assim, a gente não pode desprezar o meio em que a pessoa nasceu como um impacto para a vida dela, porque isso realmente pode causar dores, traumas, mas eles não são indeléveis. Então, é importante o indivíduo ter em mente que o fato de ter acontecido uma coisa muito marcante em sua infância, isso não significa que ele está condenado nesta existência a não ser feliz. Então, isso é uma questão muito importante, porque é uma libertação. Quando você traz o termo autorresponsabilidade, tem muita gente que fala uma definição completamente equivocada sobre isso, mas autorresponsabilidade não é você se responsabilizar por algo que fizeram com você na infância, quando você nem conseguia se defender. Não é isso, não. Isso realmente você foi vítima de um contexto infeliz no seu passado. Agora, na vida adulta, você se autorresponsabilizar significa você conseguir fazer um contexto, e se existe um contexto de merecimento e de felicidade, você fazer questão de lutar para lá estar também junto. Então, eu me responsabilizo pela minha felicidade no dia de hoje. O que passou, a gente não consegue reescrever essa história, mas o que virá, a gente consegue se autorresponsabilizar com o nosso equilíbrio emocional, com a nossa felicidade e fazer diferente. É claro que é mais difícil tendo um passado pesado? Sim, mas não é impossível e não condena um indivíduo. Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, ele era casado com a Simone de Beauvoir, ele tem uma frase muito famosa que ele pergunta o seguinte: o que você fez com o que te fizeram? Então, eu deixo essa pergunta aí para o ouvinte. O que você fará com o que fizeram com você no passado? Isso aí pode determinar a sua felicidade daí para frente. Aí, Simone de Molinari respondendo pergunta ao vivo aqui no Central 98, segunda edição. Pode mandar a sua, dá tempo ainda. Vamos juntos aqui até às 11h30 da manhã. Tem mais pergunta, essa aqui mais direta, Simone. Antidepressivos, mais ajudam ou mais atrapalham? Boa. Mas ajudam e pode atrapalhar também. Então, vamos Vamos separar. explicar. Peraí, porque a pergunta vem assim. Olha só, o antidepressivo é uma medicação usada para casos de depressão, depressão maior, depressão ansiosa, e funciona muito bem. O indivíduo faz um tratamento, tem que fazer o tratamento correto, ele tem a prescrição do médico dele e vai cumprir aquele tratamento que tem início, meio e fim. Agora, ao que eu vejo, então assim, eu não sou contra a medicação, muito pelo contrário. Carol, eu sou super favorável, porque eu acho que uma medicação bem indicada, ela salva vidas. Agora, o que eu vejo na atualidade são abusos de medicação psiquiátrica, no afã de querer, vamos dizer assim, um doping, um extra. Então eu não quero. Então vamos lá. Se eu colocar 3 degraus aqui de uma escada, onde o primeiro é não fazer nada, o segundo é fazer um esforço e o terceiro é fazer um sacrifício. Então, um indivíduo que queixa de insônia. Então, insônia não é falta de sono, é excesso de vigília. Se eu não fizer nada,
ele vai ter insônia, porque ele está com a mente muito agitada. Agora, esse indivíduo está fazendo um esforço, ele está deixando o celular de lado, ele está fazendo uma higiene do sono, ele está fazendo uma respiração. Esse indivíduo está fazendo um sacrifício em prol da manutenção da qualidade do sono dele? Ou esse indivíduo está recorrendo à medicação? Então, se ele nada está fazendo, está recorrendo à medicação, por mais que ele se auto-engane dizendo que está fazendo tudo, no fundo ele sabe o que ele está fazendo ou não. Então, ele quer um atalho e cada vez que você quer um atalho através de uma medicação, você está fazendo péssimo. Então, atrapalha, porque o seu organismo poderia andar com as próprias substâncias, porque na natureza, o que eu quero dizer na natureza? Naturalmente, um indivíduo não é feito para deprimir, para ter ansiedade, e isso são causas externas, exógenas. Então, vamos lá. Pega a palavra depressão, parte essa palavra e o pressão. É um indivíduo que está sofrendo de pressão e que, a partir daí, ele vai desenvolver um quadro ansioso, uma crise ansiosa, mas de algo que vem de fora para dentro. Então, é como se fosse assim, Carol. Um indivíduo ganha R$1.000, esse R$1.000 dá para ele passar o mês. Se fosse quantificar em relação às substâncias químicas que nós temos. Só que a pessoa começa a gastar R$2.000. Então, o que vai acontecer? Ela vai falir, ela vai quebrar. Então, ela vai ter que ter um amparo ali de uma coisa extra, que no caso é a medicação para regular os efeitos químicos. Então, a medicação deveria entrar na vida do indivíduo para regular o desequilíbrio químico que a depressão causa. Agora, questões emocionais, questões de administrar a emoção, não conseguir controlar, perda afetiva, alguma coisa, deveriam ser tratadas no campo emocional, fazendo uma autocrítica, vendo o que poderia ter feito, conseguindo administrar aquela questão, aquela perda, e não com medicação, porque aí sim, mais atrapalha do que ajuda. Tá aí. Hoje é sexta-feira, nossa psicanalista Simone de Molinari está aqui respondendo perguntas com tema livre. E vamos às sogras. Lucas, repete aí a sua pergunta da sogra que eu repeti cá. Vamos lá. O que fazer quando a minha sogra não dá um tempo para o filho e esse não enxerga que essa situação está insuportável e pode acabar com o casamento? É aquela sogra entrona, complicando o casamento da ouvinte aqui. E aqui tem uma sogra fingida. Tem uma sogra que na minha frente finge ser ótima, mas no fundo não gosta de mim. Talvez seja uma da outra. Pode ser. Vive falando que nora boa era a ex do meu marido. É muito complicada essa questão de sogra, de nora e do filho, porque se você se posiciona e fala com o filho, você corre o risco de comprar uma briga dentro de casa e colocar o seu marido contra a mãe dele, que é uma coisa que realmente é um convite para o atrito, porque o filho vai defender a mãe, ou ele vai perceber a intromissão da mãe, mas ele não vai querer se posicionar e vai querer que a esposa tenha mais paciência, porque quer que todos os ânimos se acalmem. Agora, é muito complicado a esposa também ficar aguentando que a ex-nora era que é a boa, que ela não é tão boa assim. Então, é um campo tão minado que a gente tem que ter uma inteligência emocional para conduzir as coisas de forma a preservar o seu casamento, porque também você vai ter um casamento infeliz porque a sogra não ajuda, e também não colocar o seu marido contra a mãe dele. Agora, é uma coisa complicada porque tem marido que é mais casado com a mãe do que da esposa. E tem mãe que é mais casada com o filho do que com o próprio marido. Então, e esse Édipo aí é muito complicado de você conseguir verbalizar, porque a defesa do marido vai para a mãe, a defesa da mãe vai para o filho, e aquele trisal ali vai acontecendo e você vai se sentindo excluído. Então, tem um afastamento, tem uma forma de você conduzir. Seja inteligente na condução das relações interpessoais, porque colocar o seu marido
contra a mãe dele, não é uma atitude inteligente. Fingir que nada aconteceu e que não está se importando também não é inteligente, porque você pode estar passando raiva aí dentro de você. Então, é encontrar um meio termo, afinal de contas, a mãe é dele, a mãe não é sua. Então, dá para tentar evitar um pouco esse contato, cada vez menos, e conseguir administrar isso sem muito sofrimento, sem ter que acabar com o casamento também. Agora, Simone, a gente pode falar aqui em alguns casos, né? A gente vê nesses relatos aí da sogra que fala que a nora boa era a ex, e da outra que é muito presente na vida do filho, a reclamação é essa, chega a ser invasiva. Acontece de ter uma certa competição com a nora, de disputar a atenção, o amor do filho, e isso acabar gerando esses problemas? Isso é comum? É comum, é até previsto por Freud no complexo de Édipo, né? Quando tem aquele amor ali e tem várias modalidades, não exatamente o Édipo clássico, mas tem, como eu disse, tem filho que é mais casado com a mãe do que com a esposa. Mas isso acontece mais, por exemplo, com a mãe de homem do que de mulher? Sim, a recorrência é muito maior com a mãe de homem do que com a mãe de mulher. Então, tanto é que a reclamação, geralmente, o que acontece? A mulher fala, a minha sogra, e o homem fala assim, nossa, minha sogra é ótima, eu ganhei, né, ganhei uma segunda mãe, e a mãe da moça geralmente fala, eu ganhei um filho. Então, as coisas são mais amigáveis, e isso realmente acontece com maior incidência com a mãe do homem. Tá aí, perguntei justamente por essa percepção dos comentários que chegam pra gente, que normalmente é a mulher reclamando da sogra, né? Dificilmente a gente tem algum homem reclamando. Vamos que vamos, Simone de Molinari trazendo aí o ponto de reflexão e de equilíbrio, tentar colocar na meiuca ali, nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Vamos lá de mais relatos, casos aqui contextualizados. Olha só, Simone, tenho 21 anos, namoro desde os 16. Meu namoro é excelente, sem nenhuma briga e temos planos em comum. Somos um casal de grande sintonia. O problema é que ele foi meu único parceiro sexual e tenho medo dessa falta de experiência me fazer ter curiosidade e querer trair. Quero casar com ele, mas a última coisa que eu queria é ter uma história igual da minha avó, que teve um único homem vivo nesse dilema. Será que a avó dela foi tão infeliz assim? Porque, na verdade, o que importa é a qualidade, né? E não a quantidade. De repente, ela está querendo sanar essa curiosidade tendo outros parceiros sexuais e vai se decepcionar com o que ela vai encontrar por aí. Então, ela tem o que muitos não têm, uma história consolidada, uma parceria afetiva com grandes afinidades e uma projeção futura que é muito promissora. Agora, se eu fosse ela, não se preocuparia muito com isso, não. Seria bom ter essas experiências e não ter esse imaginário cogitando que poderia ser diferente se ela tivesse mais experiência. Mas será? O que a gente vê o contrário aí também é de muita queixa e reclamação. São pessoas se desgastando aí, investindo muito num relacionamento e a pessoa falando assim, nossa, que tempo que eu perdi com isso aqui, nossa, me aventurei nisso aqui, me arrependi. Então, é aquele dilema, né? Dificilmente a gente está satisfeito com o que a gente tem. Tantas pessoas gostariam de ter o que você tem, talvez se você diminuir esse tipo de preocupação e focar mais e dar mais valor a essa história consolidada e saudável que você tem, talvez isso aí fique irrelevante na linha do tempo. Simone de Molinari continua respondendo perguntas com tema livre aqui na segunda edição do Central 98. Deixa eu fazer uma pausa nessa conversa, porque você está aí cansado de se deparar com um mundo monótono de notícias chatas, né? Pois é, relaxe, porque chegou, gente, uma novidade para suas tardes sem graça, viu? E é um baita time, viu, Carol? Deixa eu te falar. Estão preparados aí para uma grande estreia, vai sacudir as tardes. Você está preparado, Lucas? Tô preparadíssimo. Posso falar o time? Pode. Os especialistas 98 vão invadir as tardes da 98. Bia Pinho, Cristiano Junqueira, Adroaldo Leal, Paulo Araújo e Rossini Luz. Slogan do programa? Não entendemos de nada, mas sabemos de tudo. Eles prometem entregar um humor mais afiado que navalha de barbeiro caprichoso, Carol. Ah, gente, os especialistas, fiquei muito curiosa, viu? Pois olha só, anota aí que a estreia será dia 2 de maio, às 4 horas, em todas as plataformas da Rede 98. Rádio, TV, internet,
Os especialistas 98 vão fazer você gargalhar mais que o apresentador de jornal sem teleprompter, louco, tentando tá enrolar ao doido? vivo, viu? Eu gostei, gente. Os especialistas 98 trazendo humor, informação e notícias de forma divertida. Simone, vou trazer a questão aqui que eu ri aqui no intervalo. A Simone tava assim, cara, tá rindo da situação. É porque é um fato muito curioso que a pessoa mandou aqui pra você responder, opinar. Olha só, emprestei dinheiro pra uma amiga e ela nunca mais falou comigo. Como explicar esse comportamento? O que me chamou a atenção? Ah, você me emprestou um dinheiro e aí eu deixo de falar com você. Entendeu? Eu peguei o dinheiro emprestado e eu paro de falar com vocês. Não é no mínimo curioso? É, quem foi beneficiado Exato. pelo empréstimo, né? É, porque se a pessoa falasse assim, olha, emprestei um dinheiro pra uma amiga e ela não me pagou e eu não consigo mais ter relação com ela, não consigo perdoar. Agora, é aquele espinho na relação, né? É, mas aí emprestei dinheiro pra uma amiga e ela nunca mais falou comigo. Será que ela não tem dinheiro pra pagar e tá sem graça? Será que tá fugindo? Mas isso é muito comum de acontecer, né? A gente não sabe o que tá passando na cabeça da outra pessoa. Mas é muito comum. Vamos tirar assim. Porque nesse caso a gente não sabe o que fez a moça parar de falar, se ela tá correndo dela, se ela tá... Mas olha só, às vezes você permite que uma pessoa more na sua casa por 1 mês, 2 meses, e essa pessoa vai embora e tem atitudes ingratas. Às vezes você ajuda uma pessoa num contexto difícil, numa mudança, empresta o carro, faz isso, e essa pessoa não se mostra grata a você. Não são poucas as histórias de pessoas que você tanto fez e ajudou te retribuir com ingratidão. Então, a ingratidão é filha da inveja. A pessoa que está recebendo, ao invés, poucos são aquelas pessoas que sabem receber e devolvem com gratidão. Muitos recebem e devolvem com hostilidade. É uma espécie de raiva inconsciente de que a outra pessoa tem e eu não. Então, é como se fosse, inconscientemente, ela se sentisse humilhada de ter que receber. Então, a moeda que ela dá de volta é uma certa hostilidade, uma ingratidão. Quantas pessoas ficam sem entender? Fala assim, não estou entendendo a postura da pessoa. Li aqui e falei, como assim? Tanto fiz, eu tanto ajudei e no final das contas a pessoa me virou as costas, mas isso não é uma história incomum e eu avalio sob essa perspectiva de realmente hostilizar o doador, porque o doador ele tem mais e o recebedor está na condição de ter menos. E isso acontece o processo inconsciente, então eu hostilizo o outro ao invés de ser grato. Aí, Simone de Molinari, dando a letra aí, fiquei surpresa com essa Intrigado, informação de né? que isso é comum. Mas isso acontece, realmente não é raro de acontecer não. Já ouvi inúmeras histórias desse teor. Tá aí, quer ir daí, Lucas? Deixa eu trazer um comentário aqui. O nosso querido mandou aqui, ó. Deixa eu falar. Pelo que eu percebo, só o genro ou a nora precisam se esforçar para tentar conviver melhor com a sogra. E ela? Não tem que se posicionar de forma correta também? Aquela questão da sogra. Tá botando a culpa na mulher aqui. Será que é o marido que apareceu? Será que é o marido? É ótimo. Pois é. A mulher não tem será que culpa aí também? Que ela não se esforça, gente? Esse negócio, será que só eu que tenho que me esforçar? Então, assim, é complicado a gente ir para esse cabo de guerra, porque eu não sei até que ponto o outro já está se esforçando, já se esforçou e não teve êxito, não se esforçou, então a gente não sabe. O fato é que pimenta no olho do outro é refresco. Você nunca sabe o que o outro está passando, com que é ruim está naquela condição. Então, a gente julgar é fácil, agora é difícil calçar a sandália do outro. A gente deve mais estar atento à reclamação da outra pessoa e prestar atenção se aquilo procede ou não, antes de tentar desmerecer aquela queixa. Aí. Posso trazer mais uma? Pode. Falar de trauma? Meu filho sofreu um assalto com 12 anos voltando do futebol. Depois disso, só dorme comigo e tem medo de sair na rua. Vai passar? Como é que eu resolvo isso? Pois é, tem que ver como que ele era antes, mas parece que não tinha essa complicação, né? Porque ela escreveu aí que foi depois do ocorrido que ele teve esse comportamento de medo. Enfim, é justificável, né? Porque uma pessoa, 12 anos, sofrer esse tipo de coisa, até em adulto acontece isso, ainda mais
numa criança de 12 anos. Agora, o nome disso pode ser que seja, é muito pouca informação para a gente, mas dá para inferir que seja um estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, ele vem para a pessoa em forma de pesadelos, preocupação, medo. A pessoa quer ficar mais dentro de casa porque ela tem um medo de que aquilo possa acontecer. A cabeça dela vai sempre para uma iminência de tragédia. E aí, a gente tem que ver cada acompanhamento. Seria bom essa criança ter um acompanhamento psicológico, pelo menos por um tempo. Por quê? Porque algumas pessoas superam mais rapidamente, outras pessoas demoram e outras pessoas seguem ruminando esse tipo de lembrança. Não pode passar mais naquela rua onde que aconteceu aquilo, não pode ver determinada coisa que reabre. Uma coisa muito importante é os pais não ficarem tentando desqualificar a natureza da dor dessa criança. Se ela está sentindo medo e ela não quer sair de casa, o que ela está falando é real. Se parece exagero aos olhos dos pais, que eles não transpareçam isso para a criança, porque o sentimento ali é genuíno. Então, se a criança está com medo de sair, veja a melhor forma de tentar acolher essa criança. Talvez é indo com ela, ou talvez os pais não podem porque trabalham e tem aí uma dificuldade. Então, fazendo um acompanhamento, pedindo alguém para acompanhar, alguém de confiança, ou fazendo uma terapia por um tempo, porque isso é muito sério. E isso pode dar uma marca na pessoa e mudar o trajeto dela. De repente, era uma criança extrovertida, animada, que nem passava pela cabeça dela acontecer nada de ruim. Aconteceu esse episódio e, a partir daí, torna-se outro tipo de criança. Então, é importante, sim, trabalhar na limpeza desse estresse pós-traumático para a criança retomar, ou o adulto também, se estiver passando por isso, retomar. Recentemente eu dei uma entrevista para a Record, que foi sobre um assalto que teve num ônibus e que prenderam os reféns e que foi muito traumático, que as pessoas sacaram armas e ficaram ali numa espécie de sequestro. Então, o trauma que isso pode vir, pode acometer adultos também, que tem como elaborar mais do que uma criança. E pode acontecer com qualquer um de nós. Quem nunca aconteceu uma batida de carro e depois ficou morrendo de medo de dirigir, ou entrou no carro novamente e aquilo deu uma estremecida? Então, vamos levar mais a sério os traumas que podem acontecer e o estresse que vem depois disso. Mais uma aqui. Tenho 38 anos e muita dificuldade de expressar meus sentimentos. Com isso, nunca consegui me relacionar com ninguém, nem mesmo expressar meus sentimentos pela família e amigos. Eu consigo escrever um eu te amo, mas falar eu não consigo. Apesar de sentir, o que fazer para conseguir expressar os meus sentimentos? Lê a primeira frase que eu... Tenho 38 anos e muita dificuldade em expressar meus sentimentos. Com isso, nunca consegui me relacionar com ninguém. Então, será que nunca houve um relacionamento afetivo? Nunca se conseguiu relacionar com nenhuma familiar? Não entendi. Qual o nível desse nunca conseguir? Será que tem 38 anos e nunca se relacionou com ninguém afetivamente? Porque isso também, embora pareça incomum e raríssimo, não é tão raríssimo quanto a pessoa pode imaginar. Pode ter pessoas de 30, 35, 37, 38 anos que nunca teve, por uma barreira, por uma trava, alguma... Não é falta de vontade, mas é uma dificuldade de se abrir para um relacionamento. Com isso, o tempo vai passando, a pessoa vai ficando naquela zona de conforto e há de convir que quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando. Vou trazer mais uma aqui. Procurar ajuda nesse caso seria muito providencial. Vou trazer mais uma de relacionamento. Ele falou assim: trabalho com a minha esposa fazem 3 anos. Ela é proprietária da empresa. Recebi somente um salário e nunca mais recebi. Já conversei diversas vezes e não muda. Acabo me sentindo muito mal, pois não tenho autonomia para fazer nada. Mas se eu deixar ela na mão, a empresa fecha. O que eu faço? Nossa, esse aqui está complicado. Não está complicado, não, porque se ele deixar ela na mão, a empresa fecha, ele tem o poder.
Então, se ele tem o poder, se ele realmente é uma figura tão imprescindível assim na empresa, meu amigo, você não deveria ter tanto receio de se impor de uma forma mais enfática. Porque do vídeo de quem fala assim, já conversei mais de 500 vezes com a pessoa. Porque se você conversou mais de 500 vezes com a pessoa e não resolveu, aí eu vou ver com você que nível que é essa conversa. Porque uma conversa mais definitiva, ela soluciona muito mais do que um pedido ou uma forma. E se ele sair, a empresa quebra, então mais fácil de solucionar o seu problema ainda, é colocar enfaticamente as suas regras do jogo. Simone de Molinari, tá? Diga. Tem tanta pergunta aqui, porque eu tenho tanta dificuldade em mudar, gente, porque mudar é muito difícil. Para você mudar uma coisa, você tem que mudar pelo menos uns outros 4 comportamentos que vêm a reboque daquela mudança que você gostaria de ter. Coisa esta que ninguém está disposto a fazer, porque a pessoa tem síndrome do desejo milagroso, né? Ela quer parar de fumar, perdendo a vontade de fumar. Quer emagrecer, perdendo o apetite. Isso não vai acontecer. É preciso esforço, dedicação e passar pelo crivo estreito da privação e da abstinência. Se você estiver disposto a isso, você pode ter certeza que a mudança acontece, porque os avanços emocionais, eles podem acontecer em termos de gratificação, de satisfação, não tem dinheiro que pague. Simone de Molinari, encerrando com chave de ouro. Simone, a gente também não pode deixar de acompanhar todas as suas reflexões. Tem várias maneiras para isso, né? Tem tanta pergunta aqui, Carol, que inclusive tem até sugestão de tema aqui, ó, sobre síndrome do impostor, tem muita coisa. Então continua me seguindo, Simone de Molinari, é só me seguir no Facebook, Instagram ou Twitter. E na primeira página da bio do Instagram tem lá um link que você acessa para os meus 2 livros e também para o meu último projeto, que são 10 sessões de terapia passiva para você que não quer perder tempo indo até um consultório fazendo terapia, trânsito e também que não quer gastar muito dinheiro. Então tá lá, acesse para você conhecer, Simone de Molinari, tá lá 10 sessões de terapia passiva e semana que vem, claro que eu estou aqui na 98, de volta, 10h40 da manhã. Tá aí, Simone, até semana que vem.